Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tema sobre quem busca bênção em árvore ou pedra e algo similar. O dito de Allah o Altíssimo: vistes então Al-Lat e Al-Uzza e a outra terceira, Manah? Porventura pertence-vos o sexo masculino e a ele o feminino? Tal então seria uma partilha injusta. Tais não são senão mais do que nomes com que as denominastes, vós e vossos antepassados, acerca do que Allah não vos conferiu autoridade alguma. Não seguem senão as suas próprias conjecturas e as luxúrias das suas almas, não obstante ter-lhes chegado a orientação do seu Senhor. Segundo Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, disse: saímos com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam para a batalha de Hunain, e nós éramos novos na época da descrença. Ou seja, havíamos nos convertido ao Islã há pouco tempo. E os idólatras tinham uma árvore, Sidra, pelo qual eles pediam bênçãos nela e penduravam as suas armas, denominava-se Dhata Anwat. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Allahu Akbar, Allah é o maior. Essas são tradições, juro por aquele que minha alma está em suas mãos, disseram como os judeus disseram para o profeta Musa: ó Moisés, faze-nos um Deus como os seus deuses, ou seja, como os deuses deles. Respondeu-lhes: sois um povo incipiente. Então, seguindo tradições daqueles que viveram antes de vós, judeus e cristãos, ou seja, os companheiros, dentre aqueles companheiros que eram novos no Islã, passaram por uma árvore ao qual tinha uma história e pediram para o mensageiro de Allah fazer para eles uma árvore ou dar para eles uma árvore da mesma forma que tais idólatras tinham, comparando ali com a história de Moisés e o seu povo quando o povo de Moisés pediu a Moisés que fizesse deuses como os idólatras da época tinham deuses. E a resposta de Moisés não foi senão falando: sois um povo incipiente. Foi narrado e certificado por At-Tirmidhi. E nisto há questões. A primeira, a interpretação do versículo da Surat An-Najm. Segunda, conhecer a figura do assunto que eles solicitaram. Terceira, o fato deles não fazerem. Quarta, o fato deles intencionarem a aproximação a Allah. Através disso, pensando que Ele ama, pensando que Allah estava amando. Quinta, se eles ignoram isso e outros além deles não ainda mais ignorantes. Sexta, eles têm dentre as recompensas a promessa pelo perdão daquilo que não é para os outros. Sétima, o profeta sallallahu alaihi wasallam não os alertou, porém respondeu-lhes dizendo: Allah é o maior. Estas são tradições, então seguindo tradições daqueles povos antes de vocês. Eles estão seguindo tradições daqueles povos antes de vocês. Ele tornou o assunto rígido com estas três frases. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam não apenas disse que era proibido, porém deu-lhes ditos severos a respeito disto. A oitava, o grande assunto, que é o referido, é que ele informou que o pedido deles é como o pedido dos filhos de Israel, ou seja, dos judeus, quando fizeram e disseram para o Moisés, que a paz esteja sobre eles: faz para nós uma divindade, assim como para eles há divindades. Nona, e que negar isso é dentre os significados de La ilaha illallah, com sua precisão e omissão sobre eles. Décima, ele jurou ao dar a sentença, e ele não jura senão para o bem. 11ª, e que existe idolatria maior e menor, porque eles não cometeram apostasia por isso. 12ª, o dito deles: nós éramos novos no Islã na época da descrença, e os outros não ignoram isso. 13ª questão, o takbir, Allahu Akbar, ou seja, o dito Allahu Akbar, quando admira algo, ao contrário daquele que detesta. 14ª, bloquear os motivos pela raiz,
para não cair no erro. 15ª, a proibição de imitar os povos da época da ignorância. 16ª, o enfurecimento diante do aprendizado. 17ª, a regra geral, conforme o seu dito, ela é tradição. 18ª, e que este é um dos sinais de profecia pelo fato de acontecer como informou. 19ª, e que tudo o que Allah reprova nos judeus e cristãos no Alcorão é na verdade para nós também. 20ª, ele toma decisão diante deles que a essência das adorações é a ordem, então tornou-se um alerta sobre as perguntas na sepultura. Quanto à pergunta, quem é o teu Senhor? É clara. Quanto à resposta, quem é o teu profeta? Dentre as suas informações de notícias ocultas, quanto à pergunta, qual é a tua religião? É o dito deles, faze-nos uma divindade. Até o final do versículo. 21ª, a tradição dos adeptos do livro é reprovável, assim como a tradição dos idólatras. 22ª, e que aquele que mudou saindo da falsidade pelo qual o seu coração estava acostumado, não se acredita que existia um resquício de seu costume em seu coração. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على رسول الله سيد الفقهاء وعلى آله وأصحابه العلماء